O certo é vender o meu bolo por quilo ou por fatia? E como que eu faço para saber o preço por fatia? Gente, primeiro de tudo, não tem certo e errado. Você que tem que encontrar o seu melhor caminho aí, o que você acha melhor pra você. Né? Tem muita confeitaria, muita confeiteira que vende bolo por quilo. E tem muita gente também que vende bolo por fatia. Primeiro você tem que encontrar o que dá certo pra você, tá? Pra mim, Bruna, eu já vendi de todos os jeitos. Pra mim, o que deu mais certo foi calcular o preço da fatia do bolo. Então, eu sabia quanto custava pra mim um bolo de 20 fatias. E aí eu não tinha, né? A pessoa não conseguia comprar um bolo de 6 fatias. Eu tinha determinado. Era um bolo de 20, um bolo de 30, um bolo de 45, um bolo de 50, eu tinha lá, determinado. E aí eu sabia exatamente quanto custava cada fatia desse bolo, então eu sabia o preço completo. O que eu fazia, tá? Você pode achar que isso não é legal, e aí, gente, cada um faz o que achar melhor. Vocês têm que achar o melhor jeito pra vocês. Eu, Bruna, com os recheios e com as massas que eu trabalhava, eu achei melhor fazer um preço de fatia só. Então, eu só trabalhava com a massa amanteigada, e no caso essa massa amanteigada podia ser de Red Velvet, podia ser de Blueberry, né? Ela tinha as suas variações, tá? Então eu tinha lá a minha massa definida e todas elas tinham mais ou menos o mesmo peso. Porque isso também é muito importante, gente. Uma massa amanteigada é muito mais pesada do que um chiffon, por exemplo, que é uma massa de método espumoso, uma massa super leve. E aí eu defini as minhas massas e os meus recheios. Os meus recheios, eles davam uma variação de R$5 no máximo para mais, de R$5 no máximo para menos. Então eu peguei o preço do mais alto e calculei o preço da minha fatia. Então eu sabia que todos os meus bolos cobertos, apenas cobertos com buttercream, tinham o preço X da fatia. E aí o cliente, quando vinha até mim, eu falava, se você simplesmente quer um bolo coberto com buttercream, né, sem eu ter nenhum trabalho de decoração, o preço dele é esse. Aí a gente personalizava o que ele queria de decoração. E aí eu dava o valor pra ele, fechado dessa personalização do bolo. E como que eu sabia o preço da fatia? A gente tem uma planilhinha que inclusive os alunos têm acesso, que o Fernando desenvolveu. E essa planilha, ela me dá o peso exato de cada tamanho de bolo. Então ela me dá o peso exato se eu quiser um bolo de 11 centímetros de diâmetro, de 15, de 35, de 50, do que for. Então ela me dá o peso. E eu sei que cada fatia padronizada tem 100 gramas. Então se meu bolo tem 2 quilos, eu vou ter 20 fatias. E eu já faço esse cálculo sem a decoração e sem a cobertura do buttercream, porque eu quero saber quanto tem a fatia no bolo aqui, ó, no bolo montado. Não do quilo, porque eu não vendo o quilo do bolo, eu vendo a fatia. Então, se tenho 2 quilos de bolo, eu tenho 20 fatias. E aí eu sabia exatamente o valor de cada fatia. Então assim, eu tenho 20 fatias. Eu sei que cada fatia de um bolo meu custa R$10. Então um bolo de 15 centímetros de diâmetro vai custar para o meu cliente R$200. Sem nenhum tipo de personalização de decoração. Ele quer orquídea, ele quer macarrão, ele quer isomalte. Aí eu vou lá adicionando quanto custa cada um desses para passar para o meu cliente.